Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians, o Timão que voltou aos treinamentos hoje, e a Lili trouxe mais informações pra gente nessa quarta-feira. O Timão que vai ter uma semana de treinamento para pegar a porcada na próxima quinta-feira e sacramentar este título em casa. E na sequência tem o Mano do Energia 97 falando daquela treta dos ingressos que estão sendo vendidos antes da hora por cambista em brincadeira e Corinthians. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora ele precisa atingir mais uma meta, que é conceder uma entrevista exclusiva para a Lili Nascimento. Ela quer gastar o inglês dela, quero ver se sabe gastar o holandês também nessa brincadeira, hein, Lili? Estudando já, hein? Olha, o holandês não vou prometer muito, tá? Mas no inglês estou empolgada, ansiosa aí para quem sabe fazer uma entrevista exclusiva com o Memphis Depay. Poderia ser hoje, mas não, porque ele está com a seleção holandesa depois do jogo contra o Palmeiras. Ele atuou os 90 minutos, pegou jatinho particular, mais de 30 horas de voo e se juntou à seleção que entra em campo contra a Espanha nesta quinta-feira e depois no domingo. Lembrando que o Memphis Depay, ele volta entre segunda e terça da semana que vem. Ele terá aí pelo menos 2 dias de treino com todo o elenco para a grande final contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Tempo suficiente se você for olhar para outros atletas que foram também nessa data FIFA e que devem chegar um dia antes da partida, pelo menos, então terão pouco tempo. Memphis Depay um pouco mais, apesar da viagem ser bem cansativa, né? Ele que volta à seleção depois de 2 convocações que ele ficou de fora, está bem empolgado, fisicamente diz que está bem também, então vamos acompanhar para ver se ele entra em campo aí pela seleção. Pelo Corinthians, tá? Os torcedores estavam pegando bastante aí no pé do Memphis Depay, porque ele entregou muito na temporada passada e é lógico que os torcedores cobram essa entrega do Memphis também em jogos importantes, né? Vocês mostraram o número, vão debater bastante sobre isso, mas em jogos de pontos corridos ele costuma fazer mais gols, né? Em jogos decisivos aí de mata-mata, a torcida pega no pé. Gostaria que ele aparecesse mais, né? Pelo tamanho que é, pelo peso que veio, não somente o financeiro, porque a cada assistência, a cada número batido, você não ouve só o grito de gol, mas também aquele barulhinho de caixa, né? É grana caindo também na conta de Memphis Depay. Digamos que depois desse último jogo contra o Palmeiras, claro, a torcida acalmou um pouquinho os ânimos, mas ainda quer ver o Memphis entregar muito mais em jogos de mata-mata, viu, amigos? Ô Lili, eu vou te liberar então pra você seguir o seu trabalho e acho que esse é um ponto importante pra gente conversar, né? De querer ver o Memphis também aparecendo mais e trazendo essa responsabilidade, que as coisas estão mais calmas. O Memphis em pontos corridos e mata-mata pelo Corinthians. Pontos corridos com 19 jogos, mata-mata 10, 8 gols e 3 assistências. E no mata-mata ele acaba dando mais assistência do que marcando, né? E a minutagem para participação em um gol nessas 2 competições. Porque porque é muito doido, parece que o Memphis, né, Bruno, ele tá meio que, e é natural isso, por vezes, de que o time tá bem e o jogador é valorizado. O time tá mal, e aí a gente não sabe se depende do jogador estar bem pro time estar bem, se o time estando bem potencializa o jogador, porque o Memphis, na mesma semana, a gente falou que estava pressionado no nosso touch, a gente falou sobre a necessidade. É claro que isso é normal, mas no Corinthians isso tem um barulho muito maior, e a cada rodada ou a cada semana esse humor pode mudar, né? Porque a gente tava falando agorinha do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, mesmo quando o Flamengo tava mal, a pressão não era no Bruno Henrique. Não era. O Atlético, quando tá mal, a pressão não é no Hulk. Não é no Hulk. E a do Memphis começa aquela coisa do... Ele já me convenceu, ele não me convenceu. É por conta também do valor, né? Do salário, né? E tem a questão do valor do salário e também tem a questão das premiações. Então, isso. Inevitavelmente a gente vai falar aqui do Memphis, porque toda hora, participação em gol, tem que pagar mais tanto. Ganhou um título. Ganhou o título, vai ter que pagar mais tanto. Aí agora saiu que se ganhar o título do Campeonato Paulista, vai basicamente a premiação. Enfim, acaba virando pauta. Eu ainda passo um pano, assim, nessa questão do mata-mata. Se a gente volta eu acho que dá pra passar também. Dá pra passar pelo número de assistências. Não, e até de desempenho, assim, porque a torcida do Corinthians, de fato, ficou muito irritada com os últimos jogos da equipe e o Memphis foi foco mesmo, do mata-mata, né, assim. Mas por que eu passo o pano? Primeiro porque, pra mim, é muito diferente o jogador europeu experimental que é uma Libertadores. Isso. Então, assim, o Corinthians, ele já entra... Porque se a gente volta no passado, jogo contra o Fortaleza, Sul-Americana, que o Corinthians goleia, o Memphis, ele entra no segundo tempo, se eu não me engano, mas ele não começa jogando, ainda era o início dele no Corinthians. E o foco era salvar o time do rebaixamento. O foco era salvar o time do rebaixamento. Aí vem Racing, os 2 jogos contra o Racing, ele dá assistência.
Então, o Corinthians é eliminado, mas ele dá assistência. E o vacilo é o Garro não ter dado assistência. Exatamente. Então, o foco não era ele. A gente vira a página pro ano 2025. O Corinthians que vem nessa pré-Libertadores, que é aquilo, né? É a bucha, porque a pressão é muito grande, são fases decisivas que você já fica fora. O time foi irreconhecível, de fato. Acho que o Ramon tem muito parte disso também, nos jogos contra o CB principalmente. Mas eu ainda acho que essa primeira aparição em Libertadores, para um cara que vem do futebol europeu, é outra atmosfera, é outro jogo, é o cara mais visado. Jogadas que ele consegue fazer contra times brasileiros, ele não consegue fazer contra essas equipes. Acho que ficou muito dessas tentativas dele do drible curto, de segurar muito a bola, é outra atmosfera. Então, essa primeira aparição em Libertadores eu ainda passo um pano pro Memphis. E querendo ou não, né? A história é assim, o que ele vai fazer na decisão do Campeonato Paulista vai ditar o rumo aí dessa história, né? Dessa relação. Tem esse peso, né? É contra o maior rival, né? Exato. É Palmeiras e Corinthians, é valendo taça, isso já aconteceu com outros jogadores. Poxa, o Rivelino, os maiores ídolos da história do Corinthians. O Corinthians estava há 20 anos na fila, nos anos ali 50, 70, foi ter a disputa da final do Paulista de 74, Palmeiras e Corinthians. Era o título do Rivelino. 130 mil pessoas no Morumbi, ou 140, 130 mil corintianos. O Palmeiras ganhou o jogo de 1-0. A história do Rivelino acabou ali, né, no Corinthians. Ele acabou indo pro Fluminense depois daquilo. O Tevez, poxa, era ídolo do Corinthians. Lembra como o Tevez saiu depois de não ter valorizado essa relação? Saiu com a torcida chutando o carro dele, lá do Morumbi. E o Memphis, ele pode fazer o contrário, né? Conquistar um título em casa contra o Palmeiras. Olha o tamanho que isso vai ter para ele. Vai ter uma relevância significativa, só que... Então, eu estava vendo ali o número, né, de mata-mata e pontos corridos. Eu acho que os números deles são muito bons. Sendo muito sincero, eu acho números bem expressivos até. Você está vendo aí bônus em cima de bônus. A única coisa que eu repreendo assim, em relação às atuações do Memphis, eu já falei aqui várias vezes, é quando ele abre muito pela esquerda. De resto, quando ele está próximo do Yuri Alberto, eu acho que ele faz diferença no time. Então, mas essa era uma pergunta que eu até falei ali com o Bruno para puxar no debate, assim. A gente fala às vezes sobre o prime do jogador, sabe? O que você, sabe, o auge daquele jogador, o que ele vai me entregar? A gente já tem esse prime do Memphis. O que é um Memphis Prime, assim? A versão exódia dele com todas as suas partes do Yu-Gi-Oh! Prontas. Cara, a versão... Nossa, não... Vocês não pegaram referência? Referência de anime, Gente, vocês não jogaram Yu-Gi-Oh? Dragão branco dos olhos... Yu-Gi-Oh! Dragão branco dos olhos azuis. Sei que é isso, né? O Exódio, é que você vai montando... Até invadir a câmera aqui, ó, tá vendo? Você bota a mão do Exódio aqui, você bota a perna do Exódio e vira o Exódio. Você me entendeu a minha pergunta, né? Eu entendi. Fica na eu gente acho aqui. Que aquela assistência dele, por exemplo, quando ele domina a bola no peito e dá pro Yuri Alberto, foi contra quem mesmo? Santos? Aquela assistência foi contra quem? Aquela da perninha aqui? Aquela da perninha ali. Então, ali, pra mim, é uma porcentagem do que pode ser um prime do Memphis, sabe? O gol de falta contra o Atlético O gol de Paranaense. falta contra... Sabe? Aquilo é prime. Aquele gol também. Eu acho que é muita coisa, Aquele na verdade. da Bahia? Foi da Bahia. pancada contra o Bahia Eu também. acho que é muita eu acho coisa. que são esses, são as porcentagens de um prime que a gente pode ver do Memphis aqui. Mas como ele clareia a jogada agora contra o Palmeiras e dá assistência pro Yuri Alberto... Então, sim, também. Não, eu acho que são várias, entendeu? Eu acho que não dá pra Exatamente. definir só no gol de falta. Exatamente, ou são só na assistência contra o Santos. algumas atuações, né, do Memphis, que a gente vai vendo ali aquele vislumbre, né, de um jogador que é decisivo. Só que, e aí um ponto dessa sonora dele lá pra ESPN, lá, né, nos companheiros lá da Holanda, era em relação do campeonato brasileiro e tudo mais, aí eu fiquei naquela questão, valorizando ainda mais porque ele tá aqui... Claro. Ou porque ele realmente está vendo que a liga é competitiva? Acho que não foi só para fazer média ou para valorizar a presença Acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem um pouco dos dois. Que mostra que ele é inteligente Sim, também, né? Exatamente. Ou seja, combo. Scream for me, Corinthians! Nós. O Scream for me, Corinthians chegando em Sul-Americana, mano. É nóis, mano. Mais legal que a Libertadores, mano. Como é que é? Mais legal que a Libertadores. Brincadeira, né? Vamos lá. América de Cali. Sim. Huracan e Racing do Uruguai de novo. O Racing tava no grupo do Corinthians na Sul-Americana do ano passado. Sim.
E depois Corinthians acho que difícil, hein? empatou lá o primeiro jogo, mas depois na Arena surrou os caras. Grupo fácil, mano. Não é tão fácil não, RG. O América de Cali, inclusive, tem aquele desgraçado daquele Quinteiro que ferrou o Corinthians aí na Que é aquela música Sul-Americana. maravilhosa. Do Quinteiro. Esse desgraçado, ele foi pro América Guarda de Cali, essa velho. música, guarda essa música. Tá jogando na América de Cali, inclusive, um outro conhecido do Corinthians é o Carrídio, que tá no Huracan. Carrilho, ó. O Carrídio não, o Cantilho. O Carrídio tá no Corinthians. O Carrídio é um monstro, é o novo Gerson. Eu pensei que tava mesmo. Não, o Cantilho. O Cantilho tá no Huracan. Inclusive, essa é a estreia do Corinthians aí na Sul-Americana, é o Huracan em casa. O Huracan tem o símbolo mais feio da América do Sul. É? Já viu o símbolo do Huracan, Não. mano? É tipo um globo, assim, parece um balãozinho, mano. Você já viu o símbolo do Nunca Huracan? vi. Olha, eu vi, mas Corinthians, não lembro. o primeiro jogo é Corinthians e Huracan, o segundo jogo é América lá, Cali. né? E Corinthians, e o terceiro jogo é aqui contra o Racing, do Uruguai. Então, Motinha, o Corinthians ele é obrigado a fazer uma boa margem de pontos aí nessa primeira rodada aí dos grupos, porque ele tem 2 jogos dentro da Neoquímica Arena. E os 2 últimos jogos, Motinha, são fora de casa, porque depois ele pega o América jogando dentro da Neoquímica Arena também, e os 2 últimos ele vai decidir fora de casa. Então é bom ele já conseguir uma margem matemática aí pra garantir a classificação nos jogos que ele fará em casa. É difícil o jogo. É obrigação? Sul-Americana é obrigação? Passa a ser, né, RG? Porque o Corinthians aí, pela expectativa de time que ele tem, a expectativa é que conseguisse chegar pelo menos uma fase eliminatória aí mais adiante na Libertadores, que fosse uma quartas de final, uma semifinal. Time pra isso tinha. Acabou dando essa ramelada contra o Barcelona, caiu pra Sul-Americana. Agora aí que E a faça questão bonito na financeira Sul-Americana. também, né, mano? Sim. Fora a premiação que você vai avançando de fase, você vai somando em dólar, Motinha, é sempre um estádio cheio. Um estádio cheio, mano, é mais de 45 mil por jogo ali dentro da Você viu que Neoquímica. os porcos tá tudo dando risada de E vocês, tudo que né? ganhar vai tudo pro Memphis. Tudo que ganhar. Não, Isso não é tudo pro assim, Memphis, não. Se passar, tudo dinheiro pra ele. Mas é que Se tá, ganhar, ó, ele- não, Bom, pelo se contrário. ganhar o prêmio do Paulista, vai bônus é inteiro pra quase ele. ter pra ele. Todo título, Motinha, do Corinthians tem que ser título, tá? O Memphis arrecada 4 milhões e 700 pelo contrato Deus. dele. Ou se ele tiver na seleção do Campeonato Brasileiro também essa Pô, quantia vocês aí. vão ter que dar o Curica pro Pelo homem lá, contrário, meu. RG. Porra. Mas é o preço que se paga, velho, pra ter um jogador de quilate europeu atuando na América do Sul. Ué, você acha que o Grêmio, quando fez o contrato com o Soares, ele não prometeu mundos e fundos e teve que arcar com isso? Não é minha dúvida, mano. não sei. Pra você, vale tudo isso que foi especulado, inclusive. Então, Motinha. Até o Nicola, né, foi lá no teu programa lá de domingo, né? Tava no domingo aí, ele na falando CNN. sobre que vazou realmente agora. A gente já sabia, tinha vazado tempo atrás. Agora ele tem um contrato mesmo, mostrou tudo escrito ali, Sim, o que, papel que é, timbrado, papel timbrado, código de barra, tudo porra toda. que vazado mesmo. E que no total o Depay vai custar ao Corinthians 127 milhões. Não, isso é No alcançando total, todas as em margens 2 ali. anos. Não, então, alcançando todas as margens. Se ele atingir todas as assistências ali Bônus. que tem engatilhadas dentro do contrato, é o que pode custar esses 120 Quase milhões. 5 milhões por mês. Então, mas, ô Motinha, inicialmente falavam de 3,5. Atingindo todas as marcas, ganhando títulos, batendo os recordes aí de assistências ou gols, porque as pessoas falam, mas ele ganha por assistência. Não, o contrato é justamente por causa disso, porque se você faz um contrato, RG, colocando a cláusula, olha, o cara tem que ter tantos gols por ano. Uma vez o Fred no Fluminense tinha isso, tanto que o Magno Alves, se não me engano, acho que era o outro atacante do Fluminense, ao invés de bater no gol, ele tocava pro Fred, porque o Fred dava um percentual, um tinguá pra ele pra receber assistência. Porque quem tinha que fazer o gol era o Fred. Ele queria ser o artilheiro do Brasileiro, enfim, não lembro exatamente qual que era a circunstância lá, mas era isso. O contrato do Memphis fala em participação em gols, independente dele fazer o gol ou dar o passe, mesmo sendo direta ou indiretamente, tá contabilizando aí pro montante Mas dele. é muito pouco, não é, Maurício? Cá pra nós, é muito pouco que ele tem que devolver pelo montante que ele vai ganhar, né? Se Então, mas tudo o isso RG, acontecer, né? eu não acho que é pouco, porque, cara, quando a gente fala de um Memphis Depay, você viu o furdúncio que foi aqui na mídia brasileira, a chegada do cara. O cara não pode sair de casa aí, sei lá, ver um campeonato de várzea, que tá o Globo Esporte, tá a Band, tá a CNN, tá o SBT, tá a Gazeta, tá todo mundo cobrindo onde o cara tá. Então tudo isso gera um marketing espontâneo muito grande, RG. É um cara que agrega demais em termos de potencial de arrecadação. Porque, por exemplo, guardadas as proporções, é claro que o Ronaldo é muito mais impactante que ele. Mas é um cara que quando chegou aqui, a gente viu até o próprio Tevez, é a molecada copiando cabelo. Você vai dentro da Neoquímica Arena, o que deve vender daquela porra, aquela faixinha do Depay, na lojinha do Corinthians não tá escrito. Toda a molecada com a porra da faixinha. Então tudo isso é valor agregado. É claro que a gente espera também a contribuição técnica dentro de campo. Porque esse ano, até os jogos aí contra o Palmeiras, que ele foi bem realmente,
e até a partida contra o Barcelona, que ele correu um pouco mais, mas estava deixando muito a desejar. Estava muito distante de ser o jogador que era o ano passado. E tudo isso impacta onde? É na parte física. A parte física do Memphis Depay esse ano não dá pra comparar com o ano passado. Por mais que o ano passado ele tenha chegado no meio da temporada e não tenha feito a pré-temporada junto com o elenco, mas é um cara que chegou, falou, opa, cheguei agora no novo país, no novo time, preciso mostrar trabalho, se dedicou. Mas agora é muita festinha, torneio de pôquer. Mas, ô, mano, sabe, Instagram, TikTok, meu irmão, o cara vai deixando o treino de lado e ó. Começa a tomar dura, né? E começa a tomar dura. Até né? em relação a isso que você falou, mano, desses gatilhos aí que o Memphis tem no contrato, de premiações, etc. O torcedor tá sabendo aí do valor que ele vai ganhar, 4 milhões e meio, né? O próprio jogador do Corinthians também deve estar sabendo. Você não acha que isso pode causar ali uma indisposição dentro do elenco do Corinthians? Porque assim é o RG número 2. Imagina que o Corinthians ganha esse primeiro jogo do Palmeiras aí, ganhou de 1-0, segundo jogo empata. Quem vai ter feito o gol do título é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai ter ganhado 400 mil e o cara que, entre aspas, ele não teve a mesma importância na conquista, vai ganhar 10 vezes e meia. Mas, ô Marcão, o combinado não é caro. Não, quando okay. o Fabinho Soldado desceu lá no vestiário lá e falou com os caras, ó, se ganhar aí o prêmio do Paulista, 400 pau. Todo mundo ficou feliz, velho. Agora você vai ficar, mas o Memphis vai ganhar 5 milhões. Mas o jogador de futebol, você sabe como é que ele funciona. O cara, ele, tipo, ele quer porque quer ganhar igual, etc. Você não acha que numa dessa o Memphis ele poderia pegar esse prêmio e repartir com a galera? Primeiro, que eu queria saber de você acha que isso poderia acontecer? E segundo, você acha que deveria? Sinceramente, eu acho que não deveria. É um contrato dele. Eu parto sempre do princípio que o combinado não é caro. Agora, se ele quiser fazer, é um dinheiro dele, cara. Mas não tem essa obrigatoriedade do cara chegar e falar, ó, vou pegar o meu prêmio aqui, vou repartir em partes iguais pra aumentar o tingo de todo mundo. Mas não racha o elenco, você não acha? Sinceramente, acho que não, Marcão. Você acha que, por exemplo, no Flamengo, rachava o elenco, todo mundo sabia que o Gabigol ganhava 2 pau, o Arrascaeta ganhava 2 pau e o Gerson, que tá pedindo aumento agora, não ganhava 2 conto? Você acha que rachou o elenco? Não acho. Tanto que o Gerson tá pedindo aumento agora. Mas quem joga a bola e pega aumento. Mas qual deles recebeu uma premiação especial que os outros não? Então, é porque o Flamengo não tinha ninguém tão impactante quanto o Depay no Corinthians. Ah, cara, vai começar. Vai lamber o Arrascaeta, ele saiu de Minas comendo pão de queijo e virou o que virou dentro do Flamengo. Ele mesmo sendo um baita jogador, mas ele teve a exposição realmente grande dentro do Flamengo. Dentro do Flamengo. O Gabigol, ele vinha em descrédito da Europa. Ó, inclusive você fala, deixa eu falar só, eu ia até falar que você já até falou sobre isso. O Depay, eu tô falando aqui do segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Já teve Bergkamp, Gullit, Van Basten. Ué, que não tem uma Champions League. Van der Sar. Que não tem uma Champions League. Até o goleiro pra falar junto, vocês nem se ligaram. Olha, o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado até falou, defendeu o Depay, falando o seguinte, que ele é um cara dedicado, né? Humilde e que ele tá realmente tentando se adaptar ao futebol brasileiro, que é completamente diferente do que ele jogava lá, o tempo que ele jogava, porque aqui é um jogo atrás do outro. E ele tá tentando se adaptar e que ele é um cara humilde e trabalhador. Não, mas esse ponto aí eu não vou contestar, ô Motinha. O Depay... Tá se dedicando muito, ele falou. Mas o Depay, ô Motinha, se você parar pra analisar, é um cara aí que transparece realmente humildade. Ele tá sempre nas quebradas, aí troca ideia com todo mundo, mesmo não entendendo porra nenhuma de português, mas tá sempre tirando foto, sorridente, trocando ideia com a galera. E não é que ele liga pra imprensa, ó, tô indo lá. É que, mano, quando o cara chega, por exemplo, num bairro humilde, RG... Mano, isso aí vira notícia em 10 minutos, ainda mais com a viralização que tem hoje na rede social. Mas ele faz isso aí porque ele gosta mesmo ou ele faz pra postar na rede social? Porque nada, Marcão, o cara gosta, velho, não tem interesse nenhum. Então, mas é que tá, se fosse assim, então, RG, não precisava ele falar, eu quero 6 segurança pra andar comigo, eu quero 3 carros blindados. Mas, velho, o cara tá no Brasil, tiozão. O cara tá no Brasil. O cara anda na quebrada, na quebrada não tem perigo. Mas então é que tá, ô Marcão, o cara quando ele desce, por exemplo, num campo de várzea, se tivesse que acontecer alguma coisa, aconteceria, ele tá exposto. É isso que eu tô falando. Mas é que tá, velho, quando o cara desse vem pro Brasil, a tendência é o cara chegar aqui realmente calçado de preocupação. O cara tá chegando num país aí que a imagem que é vendida pra Europa é da violência, é a imagem da linha vermelha, linha amarela no Rio de Janeiro, tiroteio a todo momento, cara morto dentro de uma cidade como São Paulo a cada 10 minutos. Então tudo isso é vendido pro exterior. E o cara quando vem pra cá, Marcão, ele tá cercado de outras coisas, porque isso aí você pode ter certeza que não é só ele. É o empresário que faz o contrato. Você acha que não é o empresário que vai colocar tudo no papel ali e falar, ó, as minhas exigências são essa daqui. O artista, RG, ele vai e fala, ó, a grana é boa, é um negócio legal, tô indo. O artista, ele mal se preocupa com essas situações. Ele vai falar, eu tô amparado pelo empresário que tá defendendo meus interesses. O problema, por ser futebol, o problema é que o torcedor, ele quer saber dentro de campo, Marcão. E se o Depay for pra onde ele quiser e o time estiver ganhando, tá tudo certo.
Agora começou a tomar. Meu, aí esquece. Torcedor não tem essa. Mano, vou falar uma coisa importante. Vai cobrar mesmo. Vamos falar uma coisa que tá acontecendo importante. Começou uma investigação policial pra saber o que tá acontecendo, porque os cambistas descobriram grupos de cambistas aí já vendendo ingresso pra final na Arena Corinthians, sendo que não abriu. Não, sendo que não abriu ainda a venda de ingressos, né? E aí, ingresso até a preço de R$ 1.500, né? Atrás no Sul, no Gol Sul, não sei onde é Gol Sul, eu não sei porque eu fui na Arena. Gol Sul, você olhando na TV, é do lado direito. Não é onde a torcida fica. A torcida organizada fica no lado esquerdo. Então. O que será que tá acontecendo, hein? E será? Então, estão querendo investigar porque é o seguinte: há denúncias de que os ingressos, quando abrirem, vai estar tudo esgotado porque realmente está indo para essas pessoas. E por sócio torcedor não vai sobrar ingresso. Então, Motinha, essa é uma grande crítica, cara, que eu faço aí pro fiel torcedor. Que desde a época que o fiel torcedor foi confeccionado e foi colocado em prática ali, teve o responsável ali, que era o Lúcio Blanco. Esse cara, ele fez chover, mano. Fez chover. Ele conseguiu, tudo, né? Ele conseguiu implementar um sistema que não dava pau. Ele criou esse mecanismo mesmo de priorizar os caras que iam pra jogo, mas não tinha essa divergência que existe hoje. Porque hoje, o cara que vai, muitas vezes não entra pontuação, aí o cara não entra na prioridade de compra, aí quando entra na prioridade de compra não consegue acessar o sistema. Né? Exato, era um negócio que funcionava e bem, Motinha. Tanto que vários outros dirigentes ligavam pro cara: ô Lúcio, como é que você fez aí pra dar certo? Porque a gente quer implementar isso daqui aqui, tá dando pau, a gente não consegue, não sei o quê. E ele era uma referência no Brasil. Quem mudou? Exatamente. Por que mudou? Porque muitas vezes no futebol, Motinha, a competência não é premiada. E eu não sei por quê. Às vezes, não é nem incompetência. Às vezes é legal pra muita gente dentro do clube que não dê certo, que aconteça esse tipo de coisa, porque aí vira lucrativo. Ô, Motinha, o futebol é um balcão de negócios, né, meu irmão? Até dá pra controlar. Quando é interessante, controla-se. Por exemplo, o cara que tá com exclusividade de venda de ingresso a esse cambista, ele tem um controle. No caso, ele não. A pessoa que muitas vezes aí destina o ingresso a ele, tem esse controle. Mas aí que tá, Mota. Aí o prestigiado não é o torcedor. O Augusto Melo não descobriu que o Bom vendia os ingressos lá? Mas aí que tá, Motinha. Esses caras aí, dirigente recebeu uma quantidade de ingressos. E segundo o Augusto, ele cortou essa mordomia que o conselheiro tinha lá de pegar não sei quantos ingressos, né, cara? Mas é que tá, essa pouca vergonha, Mota, é ridículo. Pra mim, o conselheiro do clube, pra mim, ele tem que ter direito a um ingresso, que é o dele. Ele não tem que levar a família. CF, que ele é conselheiro do clube. 40. E CF, beleza, conselheiro tem que ter uma boiada lá, uma prioridade, beleza. Um ingresso, é o dele. Ah, mas tua mulher que vire fiel torcedor e compre o dela. Ou então você compra a cativa pra ela lá e dá pra ela. Teu filho é a mesma coisa. Não, mas, ô Motinha, começa a abrir muito leque, velho. Ah, mas, pô, eu vou só com a minha mulher, eu tenho 4 filhos e 18 sobrinhos, pô, não vou levar? Mas esse é o plano habeas corpus, né? Esse é o plano habeas corpus. O plano visita íntima com a tua tia. Tem o plano habeas corpus, tá? Tem o plano saidinha, você vai, você sai, vai lá. Faz o plano sem mundial. Faz o plano sem mundial lá, otário. O plano do Corinthians, o plano réu primário, cara, aquele de entrada. Esse é legal. Réu primário. Faz lá o plano lá, minha rosca. Vai lá. No Morumbi lá é o plano minha rosca. Plano minha rosca. Vai, sombra. É isso, mano, brincadeira, cara. Os caras vendendo ingresso da final antes de sair pro sócio torcedor. A polícia já tá investigando essa situação. É brincadeira. Com certeza tem alguém de dentro do Corinthians. Então os caras possivelmente tá falando que é algum dirigente alto. Não sei se é o presidente, não sei se é um diretor. Então, cara, que situação complicada. O torcedor paga o fiel torcedor mês a mês para tentar comprar o ingresso ali em primeira mão. E tem cambista vendendo antes de abrir no site, cara. É uma palhaçada isso daí. Então, vai comprar, já tá esgotado. Principalmente a Sul do lado direito, né? Que fica aqui, é o lado direito quem assiste pela TV. Mas, esperar a polícia investigar pra ver o que vai dar nisso daí. Pra poder punir os envolvidos nessa situação. E o Coringão que vai se apresentar hoje para os treinamentos, para começar essa preparação contra o Palmeiras na semana que vem. O Timão não pode perder esse título, cara. Os caras têm que dar a vida no jogo 110%. Se lá eles deram 110%, aqui também vai ter que ser diferente. Porque os caras vão vir babando, cara. O Abel já tá falando que o Corinthians tá com o clima de já ganhou, sendo que, cara, entre os jogadores, certeza que não é isso, é mais entre a torcida, a gente que fica mais empolgado. Então, ele vai tentar usar tudo isso daí pra motivar o time dos caras, mas a gente tem que dar vida
mano, é chegar pra cima, porque semana que vem não tem escapatória. Na quinta-feira mesmo, muitos se falaram que ia mudar talvez a data do jogo pra domingo, pra sábado. Infelizmente não mudou. O que mudou foi o jogo do Bahia, que era no sábado, foi pro domingo. Então a final continua sendo mantida pra quinta-feira. Um horário horrível pra final, né? Tipo, se for campeão, vai nem poder comemorar direito, comemora ali no campo e dia seguinte já treina pra poder jogar no domingo contra o Bahia, fora de casa, esse calendário horrível do futebol brasileiro. Então deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.